A minha saudação a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos concluindo esta série de lições. Vamos então à última lição, lição número 13, que fala sobre a igreja que Jesus espera encontrar na sua volta. Quando nós, na primeira lição, estudamos sobre o propósito de Deus, já havia um propósito lá no Antigo Testamento, e isto, na verdade, foi concretizado nesta realidade do Novo Testamento, na Nova Aliança, quando Jesus falou que estava edificando a sua igreja e que isso foi, então, concretizado de forma efetiva em Atos, no capítulo 2, está todo o plano de Deus. Ao longo da história da igreja, nós temos vários momentos, várias situações. Houveram momentos muito difíceis para a igreja, devido à perseguição, devido a tantos outros fatores que, de certo modo, influenciaram ou tentaram influenciar a igreja, levando ao fracasso, heresias, investidas das mais variadas formas, ataques diretos, ataques indiretos. Quando Satanás não conseguiu destruir a igreja, matando os cristãos, porque esses atos de martírio aos cristãos estava despertando na sociedade da época as pessoas e muitas outras conversões estavam acontecendo, tantos ataques de forma sutil e ardilosa foram então dedicados contra a igreja do Senhor. Tudo isso fez parte da igreja, desde o começo, desde o início da sua história, até o momento atual. E nós, hoje, somos a geração atual da igreja do Senhor. Nós bem sabemos que a promessa do retorno do Senhor está por se cumprir. Embora não saibamos o tempo ao certo, os sinais dão mostras de que realmente não falta nenhuma outra profecia ou nenhum outro sinal para que o Senhor venha buscar a sua igreja. Mas, independente se ele vier hoje, amanhã ou depois, o Senhor Jesus Cristo tem uma grande expectativa e espera encontrar uma igreja que corresponda com todo o seu propósito por ocasião da sua volta. Nós vamos ver que a igreja, primeiramente, precisa ser encontrada como a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então, toda a obra realizada por Cristo foi para purificar, foi para santificar a sua igreja. Cristo entregou-se por ela. Não foram só palavras vazias, mas também foram atitudes, foram demonstrações de que verdadeiramente Jesus demonstrou amor para com a sua igreja. E o seu propósito nisto foi verdadeiramente santificá-la, purificá-la. Então, esse foi o propósito de Cristo e desta forma a igreja precisa ser encontrada. Cristo quer encontrar uma igreja santificada, uma igreja pura. E conforme diz o texto da palavra de Deus, esta igreja precisa corresponder com esses requisitos e critérios contidos na palavra do Senhor. Uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Estas são as características principais desta igreja, desta noiva que Jesus, então, espera encontrar. E de forma muito importante, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, ele afirma dizendo assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido,
a saber, Cristo. É desta forma que Paulo estava preocupado em apresentar a igreja que estava aos seus cuidados perante Jesus, como uma noiva pura, imaculada, sem mancha, sem nódoa alguma, mas, como diz aqui a palavra de Deus, santa e irrepreensível. Esta deve ser, primeiramente, uma das principais qualidades e características da igreja como noiva. Santa, irrepreensível, pura, imaculada. E num contexto do Antigo Testamento, há um texto que nos exorta para que em todo tempo sejam alvas ou brancas as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Isso, trazendo para a realidade da igreja, mostra uma igreja pura e uma igreja que está sob a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo agindo na sua igreja, o Espírito Santo operando na sua igreja e através da sua igreja. Que nós possamos buscar, como igreja, a presença do Senhor nesses dias, oferecendo a Deus um ambiente favorável para o agir do seu Espírito Santo. Não uma igreja fria, não uma igreja indiferente, não uma igreja que está alheia ao que acontece ao seu redor, mas uma igreja motivada e uma igreja que está vivendo justamente no poder, na unção do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, responsabilidade de quem recebeu a incumbência de cuidar da igreja. É isto que falamos. É o que o apóstolo Paulo se refere. É o senso de responsabilidade para manter a igreja em pureza e santidade. Em terceiro lugar, o grande encontro nas bodas do Cordeiro. Uma vez arrebatada e uma vez galardoada, a igreja será conduzida ao grande momento, a ceia, as bodas do Cordeiro. A celebração tão aguardada por Jesus, porque quando ainda na terra celebrou a última ceia, ele expressa o seu desejo por celebrar aquele momento, porque celebraria novamente apenas no seu reino, apenas na glória, num momento maravilhoso da ceia das bodas do Cordeiro. O texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A igreja pronta para este momento. A igreja adornada para este momento. A igreja purificada para este momento que será de regozijo na presença do Senhor. Individualmente, nós somos responsáveis pela nossa vida na presença de Deus. E se cada crente assumir a sua responsabilidade individualmente, no coletivo, a igreja também estará em plenas condições para encontrar-se com o seu noivo, com Jesus Cristo. Terceira coisa, meus amados irmãos, então é importante este encontro maravilhoso nas bodas do Cordeiro. Cristo voltará para arrebatar a sua igreja
e conduzi-la, então, às bodas para um momento de alegria na sua presença. Por isso é que a noiva deve estar preparada, pura e fiel, aguardando com expectativa o encontro com Cristo. Reflita sobre a sua condição e situação diante do Senhor. Estás, de fato, almejando este momento? E se estamos almejando este momento, nós devemos também estar preparados para este momento. E o preparo, ele é prévio, ele é antecipado. Então nós precisamos verdadeiramente, no tempo que se chama hoje, de modo urgente, precisamos de um preparo adequado para este momento. Segundo ponto da lição fala uma igreja obediente e fiel. Uma igreja obediente à palavra de Cristo. João 15,14 diz assim: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, a igreja, meus irmãos, verdadeira, genuína de Cristo, dá ouvidos à palavra e pratica a palavra. Então, fazer a vontade do Senhor, vontade esta, revelada na palavra, então, nos coloca em condições de estarmos, então, da maneira como Deus espera que estejamos. Uma igreja obediente, uma igreja fiel. Uma igreja que demonstra amor para com o Senhor. João 14:21 está escrito: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, a igreja fiel, ela realmente guarda os mandamentos, ela obedece a palavra, ela vive orientada e com a sua vida pautada na palavra de Deus, vivendo em retidão e em santidade. O salmista podia dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta era a afirmação do salmista. Então, ele podia dizer no Salmo 119, o verso 11, a sua palavra, a palavra de Deus, estava guardada no seu coração para não pecar contra Deus. Outra questão muito importante: fidelidade em meio às provações. A igreja, ao longo da sua história, foi provada, foi perseguida, hostilizada, muitas vezes martirizada, mas a igreja permaneceu fiel. Em alguns momentos, a igreja andou distante do propósito de Deus, porém, em paralelo a esta condição, sempre teve uma igreja fiel, uma igreja realmente que obedece a palavra e que guarda o compromisso com o Senhor. Do contrário, a igreja não subsistiria. O apóstolo Pedro chegou a afirmar dizendo: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4,12. A provação, muitas vezes ardente, a nossa fé, provada como o ouro que é provado pelo fogo, muitas vezes nós somos submetidos a provações. Não para a nossa destruição, não para o nosso fracasso. Diferente das tentações. As tentações têm como objetivo levar ao fracasso. As provações têm como objetivo fortalecer, corroborar a nossa fé. Em meio às provações, devemos demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. E o conhecido texto de Apocalipse 2,10, lá está registrado assim: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Então, que nós possamos realmente, como igreja do Senhor, permanecer firme, permanecer fiel, sabendo, irmãos, que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo e outros passam por provações mais acentuadas do que as nossas, porque são presos e martirizados ainda, justamente porque abraçaram a fé, porque vivem de acordo com o Evangelho de Cristo. E nós temos realmente irmãos que são perseguidos. E uma das coisas que você precisa fazer é orar pela igreja perseguida. Há países, há nações onde não há nenhum tipo de liberdade religiosa, porque o governo totalitário proíbe. Há lugares em que há uma perseguição velada. Não há uma proibição direta, mas a liberdade religiosa sendo cerceada gradualmente em alguns lugares. Isto mostra que a igreja está sendo provada, mas não abandone seu compromisso, não abandone seu propósito. Seja firme e seja fiel a Deus. Em terceiro lugar, Cristo ele espera encontrar uma igreja vigilante e em atividade. A palavra do Senhor nos diz, meus amados irmãos, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando nós abraçamos a fé. Então, esta é uma grande realidade. Nós precisamos realmente, então, despertar do sono. Se alguém está espiritualmente dormindo e alheio ao que está acontecendo à sua volta, é necessário, então, despertar. É necessário realmente ser despertado. E Paulo escreve isto em Romanos 13:11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não é tempo de dormir, não é tempo de estar displicente e alheio, é tempo de despertar. Cristo está às portas. São tempos difíceis? São, não vamos deixar de reconhecer isto, mas fiel é o Senhor nosso Deus. Então, nesse tempo de dificuldade, a igreja tem que estar vigilante e a igreja precisa estar em atividade. Não parada, não inerte, mas trabalhando. Meus irmãos, façamos a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Então, o tempo de ser útil para Deus e para a sua igreja é hoje. Se quem sabe você está displicente, alheio, quem sabe naquele sono do indiferentismo, a despeito de tudo que acontece à nossa volta, que nos servem de alerta porque Cristo está voltando, é hora de despertar. E o meu pedido ao Senhor nosso Deus é que Ele desperte as nossas vidas, desperte a sua igreja, porque Cristo vem buscar uma igreja vigilante e uma igreja que está em atividade, não uma igreja parada, não uma igreja estagnada, mas uma igreja que está cumprindo com o propósito que foi chamado pelo Senhor. Atividade, pregação do Evangelho, promovendo aquilo que serve, então, de lenitivo para as pessoas, promovendo consolo, conforto, uma palavra de ânimo, a palavra que promove para as pessoas a salvação.
É desta forma que a igreja precisa se encontrar. Então Cristo vem buscar uma igreja que está pura e imaculada como uma noiva para o seu noivo. Ele vem buscar uma igreja obediente e fiel e uma igreja que está vigiando e que está em atividade. Quando o Senhor voltar, será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, negociavam, enfim, estavam envolvidos com as suas atividades do dia a dia, e isso não é errado. Agora, quando essas coisas ocupam um lugar de prioridade e nós abrimos mão do nosso compromisso com Deus, estamos correndo o sério risco de sermos, então, deixados de lado naquele dia. E o apóstolo João nos fala que realmente nós precisamos estar em pé diante do Senhor para não sermos confundidos no momento da sua vinda, mas que nós possamos verdadeiramente estar alertas, vigilantes. É a igreja do Senhor. É a história que nós estudamos ao longo desse trimestre. A história da igreja. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nós estamos escrevendo a história da igreja para esse tempo. E o que vai ficar registrado a nosso respeito, enquanto igreja do Senhor? Despertemos, irmãos. Vigiemos. E vamos realmente dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade e quero estar pronto, preparado e em atividade para a tua volta. Não esqueça, nós estamos escrevendo a história da igreja para esse tempo. Não se omita, não fique de fora, mas renove o seu compromisso com Deus. Enquanto oramos, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor, porque temos estudado esse tema tão importante que é sobre a história da Igreja de Cristo Jesus. Que neste tempo, Senhor, sejamos uma igreja obediente, fiel, ativa, consagrada, purificada, pura, Senhor, preenchendo, sim, todos os requisitos para que o Senhor nos encontre em plenas condições, em conformidade com o teu querer e a tua vontade de encontrar a igreja dentro destas qualidades, destas características. Abençoa o teu povo, a tua igreja, aqueles que renovam contigo o seu compromisso agora, e que a bênção que vem de ti seja abundante sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus ricamente vos abençoe.